Graça e paz, amados. Mais uma vez eu venho, para a glória de Deus, abençoar a tua vida com este vídeo, com uma palavra muito abençoada, que eu tenho certeza que vai encontrar um espaço muito importante no teu coração. E é para isso que nós estamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que, através de nós, sejamos uma ferramenta e assim Ele possa abençoar a tua vida através dessa mensagem. E eu quero dividir com vocês a palavra do Senhor que está na carta que o apóstolo Paulo enviou aos Filipenses, no capítulo 2, no versículos 3 e 4, diz assim: Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo Paulo ele recebe uma visita muito importante de um homem chamado Epafrodito, e ali este homem passa os relatos para Paulo, que estão nos versículos 1 e 2, de que as coisas estavam indo bem, funcionando, e Paulo fica feliz. Então, quando o apóstolo ele escreve uma carta para os Filipenses, carta essa que foi escrita 10 anos após ele ter feito a visita àquele lugar, àquele povo, e ele envia uma carta para aquele povo, dizendo que estava contente com tudo que estava acontecendo. No versículo 2 ele pede unidade para poder ficar bonito aquela relação que estava acontecendo de crescimento do povo cristão em meio aos filipenses. Ele fala que ficou muito feliz com tudo que estava acontecendo, e se realmente aquilo era verdade, que para poder fechar esse pacote de sucesso, era importantíssimo haver unidade entre eles. E nos versículos 3 e 4 que nós lemos, ele fala que o coração daquele povo precisava se manter humilde, simples. Mais uma vez, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre humildade, sobre unidade, o respeito mútuo entre eles, um considerando o outro. Mas por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque no ano 42 a.C., houve uma guerra lá em Filipo que promoveu Augustus a ser imperador de Roma. E aí essa guerra aconteceu de uma forma que naquele lugar em Filipo, que veio a vitória e que essa vitória marcou a história desse homem chamado Augustus, ele, para poder premiar aquele lugar, que outrora era um lugar simples, um lugar de pouco investimento, de pouca aparência, um lugar agrícola, que não tinha muito que oferecer em questão de fama ou de lugar de pompa. E aí, conforme a guerra aconteceu e a vitória foi exatamente em Filipo, que era uma província macedônica, romana, ali Augustus resolveu transformar aquele lugar em uma colônia romana, dando status para que as pessoas dali se tornassem cidadãos romanos. E não era muito fácil se tornar cidadão romano naquela época. Então, a partir daquele momento que a vitória aconteceu e que aquele lugar foi reconhecido como colônia, as pessoas dali começaram a se tornar famosas, o lugar se tornou famoso, futuramente se tornou um lugar para soldados romanos se aposentarem. E com isso, a fama fez aquele povo se tornar soberbo, se tornar melhor do que os outros, principalmente por ser considerados cidadãos romanos. Sabe, então essa fama foi passando, construindo uma cultura poderosa, soberba, de altivez no coração daquele povo. E quando o apóstolo Paulo foi lá para evangelizar e apresentar um Cristo humilde e simples, ele fez com que o evangelho entrasse em atrito ou em colisão com a cultura. E sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes acontece isso conosco também.
Temos muitas culturas na nossa vida. Culturas essas que nos ensinaram, que colocaram na nossa vida, pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelas ruas. Quantas coisas nós aprendemos na rua, quantas coisas nós aprendemos com os amigos, com os colegas, quantas coisas nós aprendemos na nossa vida, na adolescência, na juventude, achávamos que era normal e depois, crescendo, nos tornando pessoas responsáveis, percebemos que muitas coisas que nós aprendemos lá atrás não eram boas, não eram saudáveis e talvez aquelas culturas que colocaram em nós, ainda há consequências delas até hoje na nossa vida, familiar, conjugal, de pais e filhos, de ser filhos. E eu aprendo que o Evangelho ele é poderoso para poder mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. E da mesma forma que o apóstolo Paulo foi cuidadoso em colocar para os filipenses que apesar da cultura ser fortíssima neles, era importante a humildade e a simplicidade de Cristo fazer parte daquela nova vida, eu creio que assim o Espírito Santo fará com cada um de nós também. E eu quero abençoar a tua vida com esta palavra, apesar de ainda ter muitas culturas tentando sobreviver dentro de nós, que a verdade, que o poder libertador da palavra, que os novos relacionamentos saudáveis venha fazer uma diferença gigantesca e o próprio poder do Espírito Santo venha nos revelar e arrancar com raiz todas as culturas que ainda há na nossa vida. Amém, queridos? Seja abençoado por essa palavra. Esteja aberto para colocar nas suas orações tudo aquilo que você percebe que não é bom e que o Senhor é poderoso para poder arrancar, restaurar e Ele fará. Eu abençoo a tua vida com esta palavra, no nome de Jesus. E se ela te edificou, compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas também. Se você sentir no coração, deixe o seu like no final desse vídeo para que esse vídeo tenha mais acesso por outras pessoas. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra e obrigado pela oportunidade de me deixar entrar no seu lar através desse vídeo. Eu te abençoo no nome de Jesus.